Segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar por um momento. Queridos irmãos e irmãs, ao repassar esta primeira leitura que fala de Davi que teve um gesto misericordioso para com o rei que lhe perseguia. Esta leitura me fez lembrar um grande livro de Santo Agostinho. Santo Agostinho escreveu um livro chamado A Cidade de Deus, Civitate Dei, a Cidade de Deus. E ele vai dizer o seguinte, que neste mundo convivem duas cidades: a cidade de Deus e a cidade dos homens. Quem são os que estão na cidade de Deus? São os bons, são as pessoas que perdoam, são as pessoas que fazem o bem,
são as pessoas honestas. E quem são os da cidade dos homens? São aqueles que fazem o mal, são aqueles que prejudicam o outro. Mas a grande questão é, enquanto nós estamos nesta vida, aqueles que estão na cidade de Deus podem regredir e pular para a cidade dos homens. E aqueles que estão na cidade dos homens podem melhorar e passar para a cidade de Deus. As duas cidades convivem juntas. Davi, ele fez essa experiência de estar na cidade de Deus. Davi era aquele que corajoso. Davi era aquele pastor de ovelhas que não hesitava em pular diante de um urso para salvar uma ovelha que estava na boca do urso. Mas Davi também, de vez em quando, pulava para a cidade dos homens. Esse mesmo Davi, que era capaz de tirar a ovelhinha da boca do urso, um dia ele estava sem fazer nada, viu uma mulher tomando banho, Betsabé, se apossou dela, matou o marido dela, ela ficou grávida. O profeta desmascarou Davi. E aqui a página do Evangelho apresenta Davi pulando novamente para a cidade de Deus. Saul, cheio de inveja, cheio de maldade. Saul, que vivia na cidade dos homens, persegue Davi. E o rei entra em uma caverna, adormece, e Deus entrega Saul nas mãos de Davi. E Davi fica com a lança assim diante do rei. E em Davi, novamente as duas cidades gritaram: eu mato, eu sigo a cidade dos homens, ou eu perdoo? E Davi deixou falar mais alto a voz de Deus. Davi tirou um pedaço da roupa do rei e ao longe disse: olha, eu tive a oportunidade de te matar e não te matei. A questão é se no final da nossa vida nós vamos estar na cidade de Deus ou na cidade dos homens. Esse Davi, ele é uma síntese de nós seres humanos que somos inconstantes no bem. É interessante porque no finalzinho da vida Deus vai inspirar o profeta a escrever um salmo, e um salmo cheio de elogios a Davi. Inclusive, na noite santa da Páscoa, nós recitamos este salmo: encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. E Deus vai tecendo elogios a Davi. Aí você diz assim: mas como que esse homem que tinha suas quedas, como que esse homem que migrava
para uma cidade e para outra durante a sua caminhada, como que no final Deus faz elogio a ele? Porque no final ele terminou na cidade de Deus. Davi, ele olha para Deus e diz: pequei, Senhor, misericórdia, Senhor, tende piedade, misericórdia, eu pequei, Senhor. A humildade de Davi, a bondade de Davi, fez com que Deus esquecesse todos os seus pecados. O Evangelho tem a mesma caminhada da primeira leitura. Jesus, ele faz um convite desafiador, um convite que Davi viveu na primeira leitura: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Tudo que o povo judeu menos queria escutar era essa palavra. O povo judeu, eles esperavam um salvador político. Eles esperavam um salvador que viesse lutar contra os romanos. Por isso que eles mataram Jesus. Amai os vossos inimigos. É uma mensagem muito grande. Fazei o bem aos que vos odeiam. Se alguém te dá um tapa em uma face, oferece a face do perdão. Imagina essa sociedade de Jesus. Basta a gente imaginar como ele foi morto. Basta a gente imaginar como Isaías vai falar que quem olhava para ele virava o rosto. Basta a gente imaginar que os dois ladrões que estavam com Jesus na cruz, eles olharam, os soldados olharam e falaram assim: não morreu não, vamos lá quebrar as pernas deles. Aí quebrou a perna de um. Quer dizer, uma sociedade extremamente má. E Jesus vem dizer: ama o teu inimigo. Era tudo que eles não queriam escutar. Era tudo que eles não queriam escutar. Existe uma palavra de São Francisco de Assis, uma palavra muito bonita, até uma cantiga, né? É perdoando que se é perdoado. Por que Davi entrou no céu? Por que Davi encontrou a salvação no final da vida? É porque ele teve a oportunidade de vingar Saul e não fez. O livro da sabedoria tem uma frase muito interessante que vai no mesmo caminho desta frase de São Francisco, quando diz assim: a caridade apaga uma multidão de pecados. O amor apaga uma multidão de pecados. Tem amor maior do que perdoar quem te ofendeu? Não tem. O que significa que a caridade apaga os pecados? Significa que talvez você vai chegar lá na porta do céu e Deus vai abrir a página dos pecados. Aí vai estar escrito lá, Deus vai digitar lá, né? E vai passar todos os seus pecados. Aí Deus vai digitar, vai abrir a página do amor, da caridade, do perdão. Vai estar escrito lá a vez que você perdoou aquela pessoa que te fez mal. Aí Deus vai olhar as duas páginas. Aí Deus
vai falar assim: até que entrar aqui, entrar, até que você não poderia não, porque a sua vida aqui está bem complicada. Mas tem uma página aqui que fala do bem que você fez, do perdão que você deu, daquela oportunidade de vingar que você tinha que você não fez. Aí Deus vai falar assim: vamos deixar essa página dos pecados e vamos olhar só essa página do amor, do perdão, da misericórdia. A caridade apaga uma multidão de pecados. Ao contrário, se você não perdoou, aí você vai falar: Senhor, perdoa minha página. Aí Deus vai falar assim: mas lá embaixo você não perdoou o seu irmão? Como é que você quer encontrar a misericórdia se você não espalhou misericórdia? Viver essa palavra de Jesus é um grande desafio. Quando Jesus falou em amar o inimigo, eles crucificaram. Mas é interessante, a mensagem de Jesus, ela foi entrando, não é? Neste livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, ele vai dizer o seguinte, não é? Inclusive, ontem eu estava vendo um videozinho de um cardeal, não é? Que estava naquele momento que o Bento XVI foi eleito. O Bento XVI, né? Não o Francisco, o Bento XVI. E assim o cardeal ficou olhando a cidade de Roma, ficou olhando aquele povo na praça, o sucessor de Pedro ali ao lado. E depois um dos amigos do cardeal perguntou: eu vi que você estava com o olhar compenetrado naquela cidade, enquanto o Papa estava sendo apresentado. E ele olhou e falou assim: eu, olhando para aquela cidade, eu fiquei pensando: cadê os imperadores? Cadê o Coliseu, onde os cristãos eram jogados para as feras? Cadê toda a prepotência do Império Romano? A palavra de Jesus inundou o mundo. Santo Agostinho, nesse livro, ele vai dizer assim, que um dos motivos da queda do grande Império Romano, no ano 479 depois de Cristo, imagina, ele vai dizer assim, que um dos grandes motivos foi porque os soldados escutaram essa mensagem de Jesus: oferece a face do perdão, não mata o seu irmão, ama os seus inimigos. E quando os soldados escutaram a mensagem, eles não queriam mais matar o próximo, e o exército enfraqueceu, e os bárbaros entraram e tomaram Roma. Essa mensagem de Jesus, que em um primeiro momento parece uma mensagem, tem uma palavra, como é que é a palavra? Idealista, como é que é? Fugiu da cabeça do Paulo. Como é que é a palavra? Esqueceu. Não. Utopia. Vocês já viram? Até o Padre Zezinho tem essa palavra, né? O que é uma utopia? É um sonho irrealizável. É um sonho impossível. Isso é uma utopia. O Padre Zezinho tem uma palavra, uma música com esse nome, né? O que é uma utopia? A mensagem de Jesus de amar o próximo, em um primeiro momento, pareceu um sonho irrealizável. Parecia assim: esse homem é louco, é lunático, ele pirocou da cabeça. Como é que ele vai falar para amar o inimigo? Mas se a gente deixa a mensagem entrar, ela é capaz de transformar o mundo.
Vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe Rainha, que viveu essa mensagem, de maneira integral. Maria, ela tinha tudo para nos odiar, porque foi por causa dos nossos pecados que Jesus morreu. Mas Maria, ela perdoou, ela nos ama. Ela foi a primeira a viver a mensagem de Jesus. Lá na cruz, Jesus falou assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão. Às vezes a gente precisa olhar para o outro e falar: perdoa, Senhor, ele não tem noção do mal que ele está fazendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.